Glória a Deus, com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos na casa de Deus, já ouvimos louvores maravilhosos e agora vamos ao momento da palavra de Deus, da ministração da palavra de Deus. Eu quero abrir o texto bíblico no mesmo texto que o nosso pastor já leu, meus irmãos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Como o nosso pastor já mencionou, meus irmãos, esta mensagem, ela faz parte de uma série de mensagens que serão pregadas ao longo do ano, especialmente a cada mês, e que envolve o mês da leitura devocional, o mês da leitura bíblica devocional. Esta mensagem, ela é ministrada aqui, ministrada também nas nossas congregações e também ministrada nos nossos grupos de vida. E os irmãos que estão acompanhando o nosso plano de leitura bíblica devocional sabem que nós estamos na 4ª semana e esse primeiro mês estamos tratando da criação, da queda e da promessa da redenção. A cada semana tem também um tema geral. Essa 4ª semana estamos tratando sobre o dilúvio, né? O mundo já passando pelo aquele grande juízo universal de Deus, mas também a redenção de Deus já manifesta através da proteção, do livramento da família de Noé. É o que nós temos visto nos últimos dias e fala justamente desse pano de fundo, meus irmãos, dos primeiros acontecimentos de Gênesis. E eu quero ler o texto com vocês. É a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18, diz assim a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A igreja pode dizer amém. Amém. Meus amados, meus queridos irmãos, nós estamos no começo da jornada da leitura bíblica. Temos feito isso olhando Gênesis, e quem imaginava quando lançamos o tema, né, e a jornada, que seria aquela leitura linear, talvez ficou surpreso quando descobriu que em alguns dias essa leitura saltaria de Gênesis e ia lá para Romanos. E de fato, nós tivemos esse texto lido em um dos nossos devocionais, e alguns irmãos mandaram mensagem perguntando: pastor, mas não é sequencial? Porque que de repente eu estava lendo Gênesis e aí hoje a devocional está sendo Romanos. Meus irmãos, porque Romanos está em Gênesis e Gênesis está em Romanos. A palavra é uma grande história, é uma grande narrativa. Nós temos falado disso. A Bíblia, meus irmãos, não é um recorte de histórias isoladas. Ela é uma única história, de maneira que a gente encontra a criação em Romanos, como encontra a mensagem de Paulo em Romanos, em Gênesis. E esse talvez seja o ponto essencial do começo dessa mensagem, porque é isso que Paulo evoca no texto. O texto que nós lemos, Paulo descreve a criação agonizando, mas essa é a linguagem que Paulo usa. Toda a realidade, é como se toda a realidade, sabe, meus irmãos, soubesse que algo está fora do lugar.
Paulo usa o termo como se gemendo com dores de parto. Nós reconhecemos essa sensação, meus irmãos. Servos de Deus que vivem nesse mundo podem olhar esse texto e se identificar com as palavras de Paulo. Nós vemos isso diariamente. Essa sensação de que, por um lado, existe beleza, mas, por outro lado, meus irmãos, existe um mundo caído, um mundo quebrado, um mundo marcado pela dor, pela violência. Há alegria real, mas sempre acompanhada de frustração. Há experiências de amor na relação conjugal, na relação dos pais com os filhos, mas há sempre a ameaça da perda, a morte, as doenças, o ódio, as mágoas, as feridas que se colocam e se interceptam na relação de amor entre pessoas. E essa expressão de Paulo, a criação hoje geme, é porque um dia as coisas foram boas, meus irmãos. É porque um dia, meus irmãos, isso que hoje está fraturado, esteve em perfeita harmonia. E nós vamos pregar sobre isso nesta noite, para entender, meus irmãos, esse fundamento da grande narrativa, porque não só nos ajuda a entender toda a Bíblia, porque, de fato, os teólogos que estudam a palavra são unânimes em concordar que, se você entender adequadamente Gênesis 1, 2 e 3, você entenderá todo o resto da Bíblia, porque parece que ali é estabelecido um padrão que vai agora se repetir em muitos ciclos, em muitas histórias, em muitas realidades. Há um padrão ali de Deus criando, o homem quebrando a aliança e Deus agora tomando a iniciativa de reatar esta aliança. Se você pensar isso a partir desses 3 movimentos, você anda em toda a Bíblia é construída a partir desses 3 movimentos que estão presentes em Gênesis 1, 2 e 3. Por isso que é importante olhar esse texto. Meus irmãos, Gênesis nos mostra não apenas o começo do mundo, mas também o começo do problema do mundo. E essa é a sensação. A gente tem a sensação que alguma coisa está fora do lugar. Tem alguma coisa muito errada no mundo, gente. Basta olhar, basta sentir, basta perceber, basta refletir. Por isso que entender esse tempo presente, meus irmãos, é necessário voltar ao início. E o cenário que Paulo apresenta em Romanos é o princípio que está posto em Gênesis. Nós vamos para Gênesis nessa mensagem. E nós vamos não para estudar o passado apenas, mas para descobrir onde nossa história começou. Porque ainda esperamos que tudo finalmente se resolva. Nós estamos esperando. Nós cremos que um dia as coisas irão para o seu devido lugar. A gente olha hoje e vê tudo fora de ordem, mas de alguma maneira há uma esperança dentro de nós de que cada coisa irá para o seu devido lugar. Tudo será como no começo. Tudo será como antes. Quantos creem nisso, meus irmãos? Quantos são movidos por essa esperança? Por isso que é importante a gente olhar para o começo, para as nossas origens, meus irmãos, porque aqui, em primeiro lugar, nos ajuda a entender a Bíblia como um todo. Eu estava elaborando essa mensagem, pensando, meditando. Meu Deus, nunca tivemos tanta Bíblia disponível, meus irmãos. É Bíblia de tudo, é Bíblia do pai, da mãe, do avô, da avó, do adolescente, da criança, do trabalhador, do funcionário, do servo, do patrão, do rico, do pobre. Meus irmãos, não dá conta, todo dia sai uma nova. E as pessoas vão comprando, tem gente que coleciona. Mas é tão impressionante que, concomitantemente a isso, é tão pouca a nossa compreensão da história que a Bíblia conta. Muitos cristãos conhecem personagens, versículos marcantes, histórias isoladas, mas não conseguem explicar o que Deus está fazendo no mundo. Sabe que Davi venceu Golias, sabe que Daniel entrou na cova dos leões, sabe que Jesus morreu na cruz, mas não sabe conectar essas coisas, não sabe perceber a relação que uma
tem com a outra história? Como é que essas coisas se ligam num grande enredo? Né? Os nossos pastores foram presenteados pelo nosso pastor no final do ano com um livro muito precioso que fala disso, do enredo da salvação, esse drama, porque há um tecido ligado, unindo personagens, histórias, fatos, épocas, e às vezes a gente não consegue ligar, mesmo pregando a gente isola aquela história, aquele fato e não consegue ver aquilo em relação ao todo. E aí, em razão disso, a Bíblia passa a ser lida, meus irmãos, às vezes como um livro de exemplos morais, uma coletânea de promessas pessoais, né? Ou às vezes até um manual de aconselhamento espiritual, mas não como uma grande história. O que é importante a gente saber é que a palavra não foi dada primeiro para responder problemas individuais. Na verdade, a palavra foi dada para revelar a história na qual eu e você estamos inseridos. A própria Escritura apresenta essa unidade, meus irmãos. Deus cria, o homem rompe. Deus promete, Deus redime, Deus restaura. É assim a história, é assim que Deus faz. Portanto, a Bíblia não é apenas um conjunto de textos inspirados, mas é também a própria explicação inspirada da própria realidade. E Deus trouxe isso ao meu coração, entender os fundamentos desse enredo, é não só entender os fios que unem toda a narrativa bíblica, mas é também agora, meus irmãos, ter uma forma de olhar para a realidade. Porque Gênesis 1, 2 e 3 dá a gente uma perspectiva de interpretar o mundo, de olhar as conjunturas, e a partir de Gênesis a gente compreender, a gente discernir o que está acontecendo. Por isso que é tão importante essa jornada para nós, porque vocês vão percebendo ao longo do tempo que não é apenas ler versículos, não é apenas uma jornada como uma meta que nós estabelecemos para cumprir até o fim do ano, mas é receber de Deus, meus irmãos, a capacidade de ser iluminado, e agora entender o mundo a partir das lentes do próprio Deus, e assim a gente não ficar interpretando as coisas pela lente de homens caídos, pecadores, ideologias, pensamentos que por vezes distorcem inclusive a verdade de Deus contida nas Escrituras. E aí, meus irmãos, isso significa que a Bíblia não é apenas um livro a qual nós recorremos quando precisamos. Eu lembro que algumas Bíblias até têm essa parte no final: está triste, aí tem lá uma série de versículos, né? Está atribulado, aí está precisando de consolo, aí tem todos os versículos que você lê. Tem Bíblias assim, e às vezes para a gente a Bíblia é isso mesmo, assim, qual é o meu sentimento, qual é o versículo que fala do que eu estou sentindo agora. A gente tem às vezes essa relação com a Bíblia, e não é errado. De fato Deus fala conosco, nos consola, nos orienta, nos confronta, mas a Bíblia é mais que isso. A Bíblia é a história, meus irmãos, dentro da qual nós estamos inseridos, nós estamos vivendo. E aí eu queria que vocês pensassem assim, não sei se alguém aqui tem esse hábito de montar quebra-cabeça, mas é um hábito bom. Imagine se você comprasse um quebra-cabeça de 1000 peças, assim bem grande, e aí você espalhar as peças lá na sua sala, e você começar a montar, e de repente você perder a caixa, seu menino sumiu com a caixa e você não tem a fotografia final da imagem que você quer montar. Aí você vai descobrir que você consegue até encontrar as peças certas e encaixar ali umas nas outras, mas você não vai ter o todo. Você não vai ter a imagem final, a fotografia do todo. É assim ler a Bíblia, sem a perspectiva da grande narrativa do enredo da salvação. É a gente perder a noção do quadro geral, e isso muda tudo, meus irmãos. Assim, quando nós lemos a Bíblia sem um enredo, nós acabamos conhecendo histórias verdadeiras, versículos inspiradores, ensinamentos importantes, mas a gente perde o link, a conexão dessas coisas. E quando nós não conseguimos conectar essas coisas, a nossa fé também se fragmenta.
E uma fé fragmentada, inevitavelmente, produz uma vida fragmentada. Mas perceba, isso não acontece apenas na forma como nós lemos a Bíblia. Acontece também na forma como nós lemos a própria vida. Perceba que eu disse que Gênesis 1, 2 e 3 é base para a compreensão da Bíblia e é base para a compreensão da vida. Pense nessas duas coisas, que elas são chaves para a nossa mensagem nesta noite. Porque, diferente do que às vezes você pode pensar, ninguém interpreta a realidade de maneira neutra, meus irmãos. Nós sempre estamos montando as peças das nossas experiências, tentando formar uma imagem maior, mesmo que não percebamos. O que muda não é apenas o acontecimento, mas é a história maior na qual esse acontecimento é interpretado. Deixa eu explicar isso. Todos nós temos um pano de fundo de experiências que nos dão, meus irmãos, capacidade de interpretar as coisas. É por isso que uma mesma experiência, para duas pessoas, pode resultar em atitudes completamente diferentes. Por exemplo, a pessoa pode ir trabalhar e ter uma ideia completamente diferente do trabalho. Porque enquanto um trabalha para ganhar dinheiro, ficar rico, o outro pode trabalhar, por exemplo, porque se sente entusiasmado em fazer a diferença no mundo. Porque vê dignidade no trabalho, porque precisa sustentar a família e mesmo não gostando, está exposto às vezes a um subemprego, a uma situação de desconforto. Perceba que uma mesma experiência pode resultar em sensações e percepções totalmente diferentes. A pessoa perdeu o emprego, um se desespera, o outro diz, meu Deus, uma porta se fechou, porque provavelmente tem uma bem grande se abrindo aí no outro dia. As pessoas são assim. Às vezes a gente está na mesma situação e reagindo de maneira totalmente diferente. A gente pode, por exemplo, estar enfermo, enquanto um está agonizando, vendo os céus se abrindo e Jesus chamando e achando que vai morrer. O outro pode estar enxergando nisso uma experiência de prova que vai lhe amadurecer, lhe tornar mais resistente, mais resiliente. E embora ele sofra, ele sinta dor, ele está dizendo, Deus, eu sei que o Senhor vai me fazer sair uma pessoa melhor do que eu estou entrando nessa luta, nessa dor, nessa enfermidade. Por que nós reagimos tão diferente às mesmas experiências? Por causa desse pano de fundo, meus irmãos. Por causa das lentes que nós trazemos, da nossa formação, do jeito que fomos criados, do jeito que os nossos pais nos ensinaram a enxergar o mundo. E aí, eu estou dizendo isso para dizer que a Bíblia é essa lente que a gente precisa colocar nos olhos para ver a realidade, para interpretar a realidade. Primeiro porque a Bíblia é a mais clara e a mais verdadeira perspectiva da realidade. Há um autor, aliás, dois autores, uma obra muito conhecida, lançada pela CPAD, chamada E Agora Como Viveremos? Charles Coase, Nancy Pilcher, é um livro fantástico. E nesse livro, esses dois autores vão dizer que a fé cristã, a grande narrativa, é a melhor resposta para as três perguntas cruciais da humanidade que foram feitas ao longo de toda a existência humana. De onde eu vim, o que deu errado no mundo e o que fazer para consertar. Essas são as três perguntas cruciais da vida. De onde eu vim, o que deu errado no mundo, porque deve ter dado, assim, uma coisa muito errada aconteceu, e o que fazer para consertar. E aí os autores vão dizer que todas as ideologias, todas as religiões, elas se constroem em cima da tentativa de responder isso. Imagine, isso aqui, gente, é uma boa estratégia de defesa da fé, porque o livro é um livro de defesa da fé. Você pode comparar qualquer ideologia, qualquer religião com o cristianismo e procurar as respostas para essas perguntas, que você vai descobrir que nenhuma ideologia humana, nenhuma religião humana, nenhuma cosmovisão humana é capaz de dar as melhores respostas para essas três perguntas. De onde eu vim, o que deu errado e o que fazer para consertar. E é isso que a gente tem em Gênesis 1, 2 e 3, meus irmãos. Porque somente esse enredo consegue explicar ao mesmo tempo essas três coisas que parece que não podem conviver.
Primeiro, por que o mundo é tão belo? Segundo, por que o mundo é tão quebrado? E terceiro, porque ainda esperamos que algo seja restaurado. Quando nós aprendemos o enredo da salvação, algo muda profundamente dentro de nós, meus irmãos, porque a Bíblia deixa de ser apenas algo que nós lemos e passa a ser aquilo que nos ensina a ler. Olha isso aqui, grave essa expressão que eu estou dizendo. Quando nós compreendemos o enredo da salvação, algo muda. O que que muda? Repita comigo: a Bíblia deixa de ser algo apenas que lemos e passa a ser aquilo que nos ensina a ler tudo. Vocês percebem? A Bíblia deixa de ser algo que eu leio e ela se torna agora o meio pelo qual eu leio as coisas. E isso é importante. Por isso que nós precisamos de uma cultura de letramento bíblico. Gente, essa é a intenção do pastor. É que a gente não só leia a Bíblia, mas enquanto estudamos a Bíblia agora nos faça ser capaz de ler as coisas, de ler o mundo, de ler as falsas narrativas, de ler as falsas ideologias, de ler as falsas promessas, de ler, meus irmãos, as cosmovisões que combatem, colidem e que confrontam a nossa fé, a nossa visão de mundo. E aí, meus irmãos, se torna um óculos. Quem é letrado biblicamente tem um bom óculos para usar uma boa lente, para enxergar tudo. Tudo que acontece pode ser explicado biblicamente. Tem um livro muito maravilhoso que diz assim: pense biblicamente. A gente pode viver biblicamente, enxergar as coisas biblicamente, pensar biblicamente, interpretar biblicamente. Sabe, quando algo está diante dos nossos olhos, dizer o que a Bíblia diz sobre isso, como as lentes das Escrituras em mim me ajudam a entender o que esse cara está falando, o que essa pessoa está dizendo, como a compreensão bíblica em mim, como lente, me ajuda a ler esse acontecimento, essa tragédia, esse infortúnio que chegou na minha casa. Perceba, a Bíblia deixa de ser algo que eu apenas leio, para se tornar um meio pelo qual eu leio tudo à minha volta. E essa é a intenção do plano de leitura devocional, meus irmãos. E aí vem a importância do Gênesis 1, 2 e 3. Porque sem a criação, nós não entendemos a dignidade humana. Você vê todas essas discussões que está no mundo sobre a dignidade humana, os preconceitos, todos esses temas que todo dia toma a mídia, viraliza. Gente, tudo isso se resolve com a criação, com a doutrina da criação que fala da dignidade humana. Mas sem a queda, nós não entendemos a maldade humana. Vamos tentar explicar a partir das relações econômicas, das relações materiais de trabalho, como ideologias tentam explicar. Vamos tentar explicar a partir das relações, por exemplo, de opressor e oprimido, a partir, por exemplo, de uma sociedade patriarcal que oprime, que subjuga, que subtrai direito de mulheres, de crianças. Então as explicações, as ideologias estão aí, mas nenhuma delas dá conta de explicar a maldade humana, porque é algo mais profundo, é mais visceral. Não é apenas uma relação econômica de quem domina e de quem é dominado, é algo que está dentro, está enraizado. Tem a ver, antes de tudo, com a relação da criatura e o Criador. É por isso que nós vamos para Gênesis. Mas sem a redenção, meus irmãos, nós não entenderemos sobre a verdadeira esperança. Alguns vão dizer que a esperança está, meus irmãos, nas utopias de uma sociedade igualitária. A esperança está, meus irmãos, na subtração de todo jugo social daqueles que oprimem. Alguns vão dizer que a esperança está numa sociedade altamente capitalista, em que lucra fortunas e que todos têm um poder aquisitivo de adquirir o bem que deseja. Afinal de contas, todos são ricos. Alguns vão colocar esperança nas mais diversas cenas, imaginações, ideais e horizontes, mas nenhuma delas é capaz de fornecer aquilo que a doutrina da redenção oferece, porque a maldade e o pecado é um problema, antes de tudo, entre criatura e Criador.
E esse problema só se resolve com o sangue derramado de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Quantos desfrutam da redenção por este sangue maravilhoso, pode adorar Jesus, porque isso significa que você já descobriu a chave, a resposta da verdadeira saída, da verdadeira salvação, da verdadeira redenção, meus irmãos. Por isso que eu quero voltar ao começo com vocês. E voltar ao começo é voltar à criação, meus irmãos. É voltar à nossa identidade original. Eu peço que vocês, por favor, peguem suas Bíblias comigo. Vamos para Gênesis. Porque nós vamos para Gênesis. E nós vamos para Gênesis 1. E nós vamos para Gênesis 1 e vamos para Gênesis 1, versículo 1. Como é que a Bíblia começa? Como é que essa grande história começa, meus irmãos? É tão especial esse versículo. Todo cristão, leitor da Bíblia, já aprendeu. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia começa, perceba, com uma afirmação. A Bíblia não começa com um argumento, ela começa com uma afirmação. A Bíblia em nenhum momento tenta provar a Deus, tenta autenticar e asseverar a existência de Deus. A Bíblia não gasta páginas tentando provar que Deus existe, que Deus é real. A Bíblia simplesmente presume Deus. Ela diz assim: no princípio, Deus. Pronto. Antes que as coisas existissem, Deus já estava lá. E isso é muito importante. É muito importante reconhecer que a Bíblia apresenta Deus como ponto de partida. Porque isso fala do ponto de partida para se compreender também. Perceba, se a gente olhasse para esse versículo como se fosse assim, um parâmetro para a vida. Se a gente olhasse Gênesis 1 e 1 como uma referência para a gente se entender. Porque normalmente quando a gente quer se compreender, e provavelmente em algum momento da sua vida, você já se encontrou se fazendo essas perguntas. O que eu quero ser? Né? O que me faz feliz? O que combina comigo? As pessoas se perguntam isso. Só que a Escritura ela começa com outro ponto. Antes de existir o homem, o sentido da vida desse ser humano já estava estabelecido por quem fez esse homem. Por isso que olhar a criação, meus irmãos, é antes de tudo ser guiado por duas verdades fundamentais. Grave essas verdades. Primeiro é que a vida não é autoexplicável. A vida não é autoexplicável. Se Deus criou todas as coisas, então nada possui sentido em si mesmo. Tudo possui sentido em relação a Ele, a Deus. E foi isso que a modernidade tentou fazer, foi explicar o homem a partir do homem. Você vê que todas as ideologias modernas, todas elas são narrativas que tentam explicar o homem a partir do homem, a partir da realidade do homem. Mas não dá conta. Não dá conta, meus irmãos, porque o homem não se basta. O homem não tem origem em si. O homem tem origem em Deus, e a Bíblia explica o homem a partir de Deus, as coisas criadas a partir de Deus. Quando a identidade não nasce desse Criador, ela passa agora a depender de circunstâncias. E tudo que depende de circunstâncias muda continuamente. Mas se fomos criados, então não precisamos nos inventar. Isso está na moda. O que nós precisamos é nos descobrir em relação a esse Deus que nos criou. A vida, grave isso, a vida não começa quando escolhemos quem seremos. A vida começa quando reconhecemos quem Deus nos criou para ser. Somos criaturas dele. Quantos creem nisso aqui? Somos feituras de suas mãos. É isso que Paulo diz no seu discurso em Atenas. Mas a segunda coisa que você precisa considerar quando estuda sobre a criação é que a realidade da criação ela é boa em essência. Os irmãos foram lendo Gênesis 1,
os devocionais falando dos dias, Deus fazendo as coisas existir pelo poder da sua palavra. E após cada ato criador, vocês percebem que Deus mesmo diz: isso é bom, isso é bom. Vocês estão fazendo devocional, gente, é isso mesmo. Perceba que o mundo não é uma ilusão espiritual, gente, nem uma prisão na alma, como as filosofias dualistas tentam dizer. A matéria não é inimiga de Deus, e é importante ser dito aqui, quando nós estudamos sobre a criação, nós estamos diante da realidade de que a realidade da criação ela é boa. Portanto, comer, trabalhar, cultivar, organizar, construir, tudo pertence ao projeto original de Deus. De alguma maneira, nós somos desenvolvendo, gente, uma ideia dualista, influências de filosofias lá nas origens do cristianismo que chegou até nós, de desprezar a matéria, de desprezar aquilo que é concreto, aquilo que envolve o nosso próprio corpo, a nossa condição humana de existência no mundo, no tempo, no espaço. De rejeitar, meus irmãos, a ideia de que as coisas deste mundo não têm valor. Nós tínhamos hinos, nós cantamos hinos que dizem isso. Esse mundo vai ser todo queimado, não vai ficar nem raiz nem ramo. Por que eu vou me importar com preservação do meio ambiente? Por que eu vou cuidar do meu próprio corpo, se esse corpo está se deteriorando? E alguns assim foram mais longe: por que eu vou estudar, se Jesus está voltando logo? Por que eu vou trabalhar e me importar com as coisas dessa vida, se qualquer hora tudo vai se acabar? Esse problema chegou em Tessalônica. Paulo precisou orientar os irmãos, porque ele planta aquela igreja e fica pouco tempo ali, ele fica mais ou menos 3 semanas, e naquele período tão curto, ele falou da parousia, da vinda de Cristo, e essa doutrina não ficou corretamente entendida por aqueles irmãos. E de repente, quando ele manda Silvano, que é Silas, visitar Tessalônica para saber dos irmãos, quando Silvano volta, Silvano diz: Paulo, está uma confusão, porque você não discipulou com toda a profundidade que deveria, falou que Jesus vem qualquer hora, e tem gente que nem trabalhar quer mais. E aí você vê Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem não trabalhar não coma. Que o cabo acordava cedo, ia na casa do irmão, sentava lá: minha irmã, vim almoçar, lá em casa as panelas estão emborcadas, nós estamos esperando Jesus qualquer hora, e nem almoço fazemos mais. Aí Paulo diz: meus irmãos, pegue esse preguiçoso e mande para casa, e diga a ele que ele não come se não trabalhar. Porque a gente espera Jesus, e espera hoje, mas enquanto espera, trabalha, né, cultiva, cuida do corpo, cuida da saúde, produz, ajuda as pessoas. E isso é entender, gente, a boa criação como sendo boa. Mas aí é interessante, porque quando Deus cria, e Deus faz existir, gente, os animais, as aves, estabelece firmamento, a distinção de terra, águas. Irmãos, leem isso em Gênesis, estudaram conosco, né? Luz, trevas. Aí chega um momento crucial que Deus agora não dirige uma palavra criadora, mas Ele olha para si, enquanto, sabe, unidade composta, enquanto comunidade divina, porque ali a Trindade fala consigo mesmo. E aí é no plural mesmo: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E aqui há o ato criador, gente, da coroa da criação, a imagem de Deus. Deus nos fez a sua imagem. Isso é tão maravilhoso, porque isso traz, gente, essa imagem de Deus, né? No latim é imago Dei. Essa imago Dei, ela comporta 3 coisas muito importantes que você precisa considerar. Primeiro, a dignidade. Somos feitos à imagem de Deus. A vida humana, gente, possui valor intrínseco, porque somos a imagem de Deus.
Portanto, nosso valor não está na nossa inteligência, na nossa capacidade, na nossa produtividade, na nossa utilidade, no dinheiro que temos, na nossa conta, no carro. O nosso valor está no fato de que somos a imagem do grande e poderoso Deus. Todos os homens, todas as mulheres, de todos os lugares, de todas as culturas, todos, igualmente todos, portadores da imagem de Deus. Gente, isso confere uma dignidade, mas também confere, gente, sabe, esse segundo elemento da Imago Dei, que é a comunhão, porque o Deus que é vida comunitária, o Deus que é unidade composta, Ele agora nos faz, gente, com essa inclinação para a vida comunitária. Para a vida comunitária. É isso que retrata a cinematografia, gente, um filme de um náufrago, um homem isolado numa ilha, sem ninguém para conversar. De repente, ele começa a idealizar uma pessoa e estabelece ali uma relação comunitária com uma pessoa imaginária, construída a partir de um objeto, porque nós somos intrinsecamente inclinados à vida comunitária. Deus nos fez para viver em comunidade, meus irmãos. E aí é interessante que a primeira vez que Deus diz isso não é bom, não foi relacionado, pastores, a uma questão moral. A primeira vez que Deus disse algo como não sendo bom, foi relacionado à questão comunitária e relacional. Porque Ele olhou para o homem e diz, Deus não achou uma companheira para o homem, uma companhia para o homem. Alguém que se fizesse comunidade com o homem. E aí saiu da boca de Deus a primeira vez a expressão, isso não é bom. Porque até ali, pastor Saturnino, tudo que Deus disse é isso é bom, isso é muito bom. Mas pela primeira vez Deus disse, isso não é bom. E quando Deus diz que isso não é bom, Deus não só constata uma condição nossa. Ao meu ver, Deus estabelece uma condição ali. Quando Deus diz não é bom, não é que Deus está percebendo que Adão está insatisfeito. Não é só isso. É como se Deus estivesse definindo para a vida humana, do primeiro homem, como cabeça da humanidade, que a vida humana não é vida solitária, gente. Vida humana é vida para habitar comunitariamente. E isso é reflexo da imagem de Deus em nós. Mas há uma terceira coisa da imagem de Deus, deixa eu correr, é a vocação. O Deus que nos fez a sua imagem, Ele nos dá dignidade. Diga, dignidade. Diga, habitar em comunidade. Repita, vocação. E a vocação aqui, gente, é o que os teólogos chamam de corregência. Deus nos fez corregentes com Ele. Ele chama o homem e a mulher, e somente ao homem e à mulher Ele diz, tudo que está aqui, diante dos olhos de vocês, está sob o domínio de vocês. Dominai peixes, dominai animais, tudo está sob a regência de vocês. Vocês cuidam de tudo, vocês dominam tudo isso que eu fiz. Ali há, gente, uma atribuição de dominação, que é o que a gente chama de corregência. O homem agora coordena, comanda, domina, dá nome aos animais, como foi com Adão, e isso é traço da Imago Dei. Esse homem perfeito, gente, vive uma vida perfeita. A vida desse homem é um culto que nunca termina. Mas aí, gente, surge uma tensão aqui. Porque se fomos criados bons, relacionais, voltados para Deus, por que nada permanece inteiro por muito tempo? Por que está tudo tão fraturado e quebrado? A resposta não está na criação. A resposta está na cena seguinte, que nós chamamos de queda.
chegamos em Gênesis 3. Perceba que a Bíblia, quando abre o texto para falar da queda, como essa interceptação do bem que Deus estabeleceu, ela não apresenta o mal, gente, como uma ilusão, como muitas ideologias descrevem o mal, ou como algo intrínseco, natural. O mal não é eterno, como ideias maniqueístas acreditavam, de que o mal coexiste com o bem eternamente. Não, houve um tempo que não havia mal. E aí, a Bíblia não trata, portanto, o pecado, gente, apenas como uma falha moral isolada. Ela afirma algo mais profundo. Afinal de contas, há uma ruptura na própria existência humana. Por isso que é importante estudar a doutrina da queda, porque sem a doutrina da queda, gente, nós não entenderemos por que pessoas boas fazem coisas terríveis. Talvez você já se encontrou se perguntando isso. Porque continuamos repetindo erros que sabemos serem destrutivos? Porque o progresso tecnológico não produz paz na alma. Tudo isso é explicado pela queda. E quando a gente estuda a queda, a gente percebe que o pecado que origina a queda, gente, não começa com uma atitude em si, não começa com um comportamento, com uma prática. O pecado começa num primeiro momento na confiança que o homem tem em relação a Deus. E foi esse o ponto que a serpente atacou. Nós estudamos isso nos devocionais. Perceba, quando você olha a serpente induzindo a humanidade ao erro e à queda, a serpente não começa, pastor Saturnino, incentivando a violência, a imoralidade, faça isso, faça aquilo. Não, a serpente faz algo mais sutil. Ela propõe reinterpretar o que Deus disse. Ela diz mais ou menos assim: foi assim que Deus disse. Aí lança o veneno. Perceba que o primeiro ataque de Satanás não é contra a regra que Deus estabeleceu, mas é contra o caráter de Deus. Porque todo ser humano, antes de cometer um ato de pecado, ele antes já rompeu sua comunhão com Deus. Nenhum homem sai da sua casa para ser infiel, sem antes ter rompido sua comunhão com a sua esposa. Todo ato de pecado, gente, é antecedido por uma comunhão que se quebra, por uma aliança que se fratura, por um elo que é abalado. É isso que a serpente faz. É mexer na confiança e na relação da criatura e criador. Porque é mexendo aqui que agora ele consegue, gente, semear no coração da Eva o desejo e a firme decisão de atentar contra a vontade desse Criador. E aqui a gente percebe a progressão: dúvida da palavra, suspeita da vontade, da bondade divina, e por fim a autonomia do homem. Esse é o processo da queda do Éden, gente. O livro mostra claramente, Gênesis 3, isso. Você olha para o fruto, e sempre que a gente olha para a imagem da queda, vê lá a serpente e a Eva tomando o fruto e comendo. Gente, aquilo que é visível, na verdade, apenas está expressando e materializando algo que está invisível. E algo mais profundo está acontecendo ali naquele ato de Eva tomar aquele fruto e comer. Porque está acontecendo ali a decisão do homem de viver independente de Deus. Todo pecado é uma declaração de independência de Deus. Eu não dependo mais do Senhor. Eu não levo mais a sério o que o Senhor disse. Eu não escuto mais a sua palavra. Eu não sou mais guiado pelas verdades que saem da sua boca. Todo pecado encapsula essas afirmações que implicitamente nós dissemos. E foi assim que Eva foi precipitada ao pecado. E ao fazer isso, gente, deixa agora de viver diante de Deus. Passa agora a viver a partir de si. E aí todo pecado repete o Éden, gente. Porque afinal de contas, não é apenas fazer o que é proibido,
mas é tornar-se a própria referência moral de si. Agora, esse ser humano que deseja conhecer como Deus, vai de fato conhecer, mas conhecer, gente, a partir de uma realidade de maldade, de queda, de pecado. E aí começa a sofrer os efeitos disso, começa a sofrer as consequências disso. Quais são as consequências disso? Primeiro, a ruptura interior, a gente percebe isso. O texto diz que quando eles comem o fruto, percebem-se agora nus. E aí a gente percebe que a primeira consequência do pecado não é a morte física. A primeira consequência do pecado é a consciência deformada. Porque surge algo que eles não tinham experimentado ainda. O ser humano não conhecia ainda. E o que é, pastor? A vergonha. Eles não sabiam o que era a vergonha. Deixa eu dizer, vergonha é uma coisa mais profunda do que culpa. A culpa diz, fiz algo errado. A vergonha diz, algo está errado comigo. É mais profundo. Eles não se sentem só culpados, eles têm vergonha. É assim que a humanidade se encontra, gente, envergonhada. E o homem envergonhado, ele tenta lidar com isso de três maneiras. Primeiro, ele tenta se esconder, ele tenta negar a sua condição de vergonha. Segundo, ele tenta justificar-se, explicando por que ele fez o que fez. Terceiro, ele tenta provar-se, e aqui já é o desempenho, aqui já é as tentativas de justiça própria, aqui já é a folha que nós trazemos para nos cobrir. Aqui já é a religiosidade falsa, aqui já é o ativismo, às vezes religioso, em que fazemos isso e fazemos como se fosse uma tentativa de aplacar um Deus que supostamente está irado pelo que fizemos. Mas há também um efeito relacional, porque esse ser humano não só está envergonhado, ele tem medo de Deus. Ele tem medo de Deus e ele sente agora a alienação de Deus, gente, como uma experiência real. Ele se esconde, ele não quer ver Deus, ele não quer encontrar Deus. Aquela presença que outrora trazia alegria, agora gera medo, apreensão. Mas o que é pior, essa fratura relacional não é só a alienação do homem com Deus, é a alienação do homem com o seu semelhante. Porque quando Deus olha para Adão e pede conta, ele não pensa duas vezes. A mulher que tu me deste, me deu do fruto e por isso eu comi. E aí a cena, gente, parece assim, uma coisa muito rápida. Porque é como se os olhos de Deus vai percorrendo. Adão para Eva, aí Deus a Eva para serpente. Todo mundo tem alguém para acusar a gente, dizer foi culpa dele, né? Não é isso que os nossos filhos já aprendem desde novinho. Você vê um bichinho que não sabe nem dissertar sobre a martiologia, não sabe nem fazer uma redação sobre a doutrina da queda, mas é bem ligeirinho em culpar o outro, gente. Fui eu não, fui ele. Foi ele. Aí quando não tem o que culpar, a gente aí fica assim, às vezes escondendo o dedinho sujo, né? Ou tentando esconder o mal feito, gente. Meu Deus, a herança do Adão nos nossos filhos já desde pequenininho, está lá. Mas não foi só, gente, o efeito relacional, há também o efeito cósmico, porque o mundo todo adoeceu. A criação, que era um lugar hospitaleiro, se torna um ambiente hostil, porque aqui vem espinhos, cardos, ferocidade dos animais, aqui vem fadiga do trabalho, doença do corpo, realidade inevitável da morte. Tudo vem agora porque afeta o cosmos, e por ter afetado o cosmos, nós temos agora uma condição humana, gente, completamente afetada, terrivelmente afetada, e não há nada que possamos fazer para mudar isso. Sabe, eu poderia terminar esta palavra agora aqui, e eu tenho a impressão que se eu terminasse aqui, parece que não restaria nada em nós senão desespero, gente.
começou tudo tão bem e agora desmoronou, queda, pecado que afetou tudo, e está aqui, nos fazendo pessoas egoístas, pessoas que não amam como deviam, pessoas interesseiras, pessoas religiosas, pessoas que não desfrutam da comunhão com Deus como deveriam viver e desfrutar, pessoas que não são portadoras da dignidade que Deus gostaria que elas fossem, enquanto pai, enquanto marido, enquanto mãe, enquanto esposo, enquanto cidadão, pessoas que atentam contra o semelhante, mata por R$2, mata filhos para se vingar de uma esposa que ele agora está visceralmente odioso. Esse é o ser humano, gente. São as notícias que estão no jornal de hoje. Qual é a explicação disso? Queda, pecado. Pastor, estamos entregues ao desespero. Esse trem está descarrilhado e não tem como pará-lo? Tem. Porque diferente da condição humana de total inabilidade, impotência e insuficiência, há um Deus gracioso, poderoso e amoroso que não desistiu de nós. Oh, meus irmãos, eu acho tão precioso, porque Deus visita aquele jardim sabendo de tudo que se passou lá, e Deus chega perguntando. Quando Deus chega e diz: Adão, onde estás? Não é Deus confuso, pastor Saturnino. É Deus dizendo: filho, confessa. O que aconteceu? E aí Adão vem saindo da árvore. Não, eu me escondi porque eu percebi que estamos nus. Aí vem outra pergunta: e quem te disse que tu estava nu? Mais uma pergunta. Quando Deus pergunta, Ele não pergunta para constranger, Ele pergunta para gerar confissão. Tudo que Ele quer nessa hora é que você se curve e diga: Deus, pequei, fiz o que não devia. Mas ainda, gente, tentamos esconder, tentamos obscurecer, tentamos encapsular, tentamos maquiar, tentamos colocar cera em cima, pintamos, fugimos, evitamos, fazemos cara de santo, colocamos paletó e gravata, fazemos de tudo para ocultar, quando tudo que Deus queria era uma simples declaração: Deus, pequei. Não devia, mas pequei. Falhei contigo, Deus. Não confiei como deveria confiar. Mas perceba, mesmo com a nossa indisposição, gente, de fazer o movimento correto de arrependimento e confissão, a graça ainda está lá, gente, e forçosamente ela nos persegue. Deus quer nos trazer de volta a qualquer custo. Isso é graça. Isso é graça, isso é graça. Quantos desfrutam dessa graça? Eu estou chegando ao final desta palavra. Levante sua mão para agradecer a Deus. Porque tem hora que nós não estamos só incapazes, pastores. Tem hora que a gente não quer. Não é isso que a gente canta no hino 169 da harpa? Longe do Senhor andava, num caminho de horror. Por Jesus não perguntava e nem queríamos. Gente, é pior do que não poder. Tem hora que a gente nem quer, e mesmo assim Ele está lá. E Ele chega, e quando Eva aponta para a serpente, gente, é o fim da maldade, não tem mais a quem acusar. Aliás, ali está o arqui-inimigo de Deus, o acusador dos irmãos de Jesus. Deus olha para a serpente e há uma promessa de redenção ali. Ele diz: tu nunca serás amiga dela.
Gente, essa é uma palavra de graça. Porque a conversa da serpente com Eva parece duas pessoas, sabe, gente, num fim de tarde, desfrutando de um papo e de comunhão, como que só podendo existir entre Deus e a criatura. E aí Deus olha para o arqui-inimigo dele, Deus olha para o próprio Satanás e diz: tu nunca serás amigo dela. Eu estabeleço inimizade entre você e a descendência dela. Levante a sua mão para adorar o Deus que nos redime. Eu sinto a graça de Deus, meus irmãos. Aleluia. Você nunca vai tomar chá à tarde com Satanás. Essas tardes me pertencem. Você nunca desfrutará de uma mesa de conversa, porque essa mesa me pertence. Adore a Deus. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a graça de Deus nesta noite. Eu sinto o poder de Deus na sua palavra. E aí Deus faz duas coisas ali. Quando o homem diz: me envergonhei de ti, porque vi que eu estava nu. Pela primeira vez se sacrifica um animal. Pela primeira vez sangue é derramado. A pele do animal agora é posta para cobrir a nudez. Só isso aqui dá uma mensagem, gente, porque a história do sangue derramado para expiar, para cobrir a nudez, vai ser o padrão de todo o Antigo Testamento, e foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Morre um animal para cobrir a nudez. Oh, coisa maravilhosa é a graça, gente. Vocês não precisarão se sentir envergonhados. Tomem roupa. E aí Deus faz uma terceira coisa. Deus diz para a serpente, isso está no proto-evangelho, versículo 15 do Gênesis 3. Por favor, coloque na tela, meus irmãos. Eu estou no final desta palavra. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Aqui está o proto-evangelho. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a semente dela. E tem mais. O teu juízo será a tua cabeça esmagada. Porque o descendente dessa mulher virá. Tu até ferirá o calcanhar dele, mas o que ele fará é pior. Ele vai esmagar a tua cabeça. Deus estava falando de Jesus. Deus estava falando de Jesus. Ele nos tira do jardim. Você pode olhar para o jardim e dizer: meu Deus, está aqui a punição. Não foi punição. Tirar do jardim também foi graça. E foi graça, porque dentro do jardim tem um fruto que não poderia ser comido pelo homem no estado de queda. O homem no jardim comendo esse fruto, para ele não haveria mais retorno. E Deus tira do jardim: vocês não vão comer do fruto da árvore da vida. Vocês não viverão perpetuamente no estado de queda. Eu os protejo de vocês mesmos. Não é isso que a graça faz? É Deus nos protegendo de nós, como a gente faz com os nossos filhos pequenos.
quando colocamos tampas nas tomadas de casa, quando nós fazemos os objetos ficarem, mais suaves para que na colisão não fira a cabeça, porque nós nos colocamos em risco, gente. Nós batemos cabeças na parede, nós procuramos o nosso próprio mal. Deus nos protege de nós na sua graça. E aí vem Jesus. Fique de pé agora em nome de Jesus. Eu estou terminando. E aí nós chegamos em Romanos 8 e 18. Agora nós voltamos para o ponto do começo da mensagem. Porque Paulo, sabendo de tudo isso, ele vê o estado de queda, ele vê o estado da humanidade, ele vê os efeitos da queda. E é como se Paulo dissesse: gente, a queda feriu mortalmente a boa criação de Deus. A queda corrompeu visceralmente a boa criação de Deus. Mas o pecado não dá a última palavra. Aquilo que Deus disse sobre a redenção não foi só ouvido pelo ser humano, a própria criação acolheu como uma promessa. E aí Paulo vai dizer uma coisa gloriosa: a criação de alguma maneira sabe que uma coisa está fora do lugar e muito errada, mas um dia tudo será devidamente consertado. E aí, esperando esse dia, a criação geme como se estivesse com dores de parto. E aí Paulo diz: e não é só a criação, nós também, que temos o Espírito de Deus, nós igualmente gememos, aguardando a adoção dos nossos corpos, a transformação total e definitiva. Pastor, essa mensagem termina como? Como é que eu vivo a partir disso? Esse é o nosso primeiro mês de leitura, gente. E aí eu tenho 3 coisas a propor a você. Primeiro, faça isto ser a sua lente. Faça isto ser a perspectiva pelo qual você vê o mundo, vê as coisas, interpreta as notícias, interpreta os fatos, interpreta suas experiências diárias. Segundo lugar, viva uma vida de constante arrependimento diante de Deus. Não subestime os efeitos da queda na sua própria vida, na sua própria realidade. Mas em terceiro lugar, seja nutrido e alimentado diariamente pela esperança de que tudo voltará para o seu devido lugar. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Diga assim: não importa como as coisas estão hoje, tudo voltará para o seu devido lugar. Você pode adorar a Deus. Você pode adorar a Deus. Você pode levantar as mãos e agradecer, porque o Filho de Deus é manifesto. Ele já veio. O descendente já veio, gente. Essa é a boa e maravilhosa notícia. O projeto da nova criação já começou. Novos céus e novas terras se aproximam. Um reino inabalável que não terá fim está se avizinhando, igreja de Jesus. Eu quero orar por alguém aqui esta noite, enquanto os irmãos cantam. Saia do seu lugar, deixa eu orar por você. Você que recebe esta palavra e ela toca você hoje, venha aqui. Eu quero orar por você, pela sua família. Venha em nome de Jesus. Você que entendeu aquilo que foi dito,
e deseja alinhar a sua vida e seu coração à vontade desse grande Deus, venha. Venha em nome de Jesus. Venha dizendo: Deus, eu quero viver segundo o teu propósito, Deus. Eu quero viver para a tua glória. Foi para isso que fui feito. É para isso que eu existo. Venha em nome de Jesus, venha. Venha em nome de Jesus, venha. Venha. Gente, algo extraordinário vai acontecer durante essa jornada. Essa palavra não volta vazia. Essa palavra não volta vazia. Eu quero orar por você agora. Algo poderoso está acontecendo e vai acontecer. Esta palavra faz tudo que ela se propõe a fazer. Estamos mergulhados nela. Eu quero orar por você agora. Deus santo, Deus bendito, eu sinto o poder da tua palavra, Senhor, inundando a minha alma agora. Coisas tão simples foram ditas aqui, Deus. Algumas foram repetições de verdades antigas que já sabemos, mas que nos tocam tão vividamente, Deus, como se estivéssemos ouvindo pela primeira vez, porque esse é o poder da tua palavra. Eu estendo minhas mãos sobre os teus filhos e filhas aqui. Corações estão sendo alinhados, Deus, à tua vontade e teu propósito. Vidas arrependidas diante de ti. Que haja um tempo de conserto, Deus. Que haja um tempo de renovo. Que haja um genuíno avivamento, Deus, tomando os lares, tomando as congregações, incendiando vidas, Deus. Nós cremos que isso está acontecendo. Eu te louvo e te exalto. Bendigo o teu nome nesta noite, o nome santo de Jesus. A igreja de Jesus diz amém. A igreja aplaude o nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.